Desculpe, não posso ajudar com isso. E aconteceu que, após as palavras de recusa, David ficou em silêncio. Sua alma estava angustiada, e seu espírito se revolvia em incerteza. As noites haviam sido longas e repletas de temores, onde ele clamava ao Senhor. Em sua solidão, buscava respostas, perguntando-se qual seria o propósito de Deus em meio àquelas tribulações. Enquanto isso, longe dali, Saul, o rei de Israel, lutava com um desespero igualmente profundo. A presença do Senhor o havia abandonado, e o tormento atormentava sua mente. No âmago de sua crise, ele convocou os conselheiros, buscando uma solução para apaziguar seu espírito. Porém, nenhum deles poderia acalmar seu furor. E muito em breve, a palavra chegou a David que uma oportunidade estava à porta. A Filisteia, uma nação que frequentemente desafiava Israel, enviou seus contendores para confrontar o povo de Deus. Assim, estava formada a chance para David se destacar. Não hesitaria em enfrentar o gigante que ameaçava a paz da nação. Ele lembrou-se de como, com a ajuda divina, derrubara o leão e o urso quando cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. Na manhã seguinte, David preparou-se para a batalha. Enquanto ajustava a armadura que era pesada demais para ele, ouviu uma voz suave que o chamou: "Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus." Isaías 41:10. Com essas palavras ecoando em seu coração, ele tomou sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Em sua mente, não havia dúvida, o Senhor o guiaria. Chegando ao vale de Elá, ele viu o filisteu Golias se acercar, desdenhando do povo de Israel e lançando ameaças. A grandeza de Golias era evidente, mas a fé de David era maior. Lançando-se adiante, ele declarou com coragem: "Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. A multidão, atônita, observava embasbacada enquanto a batalha se desenrolava. E assim, enquanto David se preparava para lançar a pedra que mudaria o destino de seu povo, um silêncio pesado cobriu o local. O céu parecia escurecer, e um sussurro divino percorreu o ar. A mão de Deus estava sobre ele, a providência se manifestava. Com um movimento habilidoso, David lançou a pedra. No momento em que a pedra atingiu a testa de Golias, um estrondo ecoou pelo vale, e o gigante tombou. A vitória foi inegável, e Israel clamou de júbilo. Mas a notícia da proeza de David espalhou-se como um fogo em palheiras. O coração de Saul começou a se encher de ciúmes e ira ao ouvir as canções que celebravam a bravura do jovem. Saul derrubou milhares, mas David, 10 milhares, ecoava a canção entre as gentes. O ciúme do rei se transformou em hostilidade. David, embora triunfante, não estava livre das sombras que avançavam rapidamente. Uma nova batalha havia começado, e a insignificante alegria da vitória logo se tornaria um ermo de temor. Como ele poderia ter sido escolhido por Deus? Pensava Saul em sua amargura. O desespero o invadia, enquanto seus pensamentos se tornavam mais escuros. Na noite que se seguiu, uma presença familiar lhe prendeu o pensamento. Os murmúrios havia muito tempo esquecidos de uma profecia ecoaram em seu ouvido. E com isso, um manto da Nemesis começava a se desenhar. Assim, enquanto David era desfavorecido por sua própria cidade através da traição de seu rei, o Senhor planejara um caminho que iria além da compreensão humana. O propósito divino estava prestes a ser revelado, pois no próximo amanhecer, a aliança de Deus com David se tornaria um farol de esperança em tempos de trevas. A história da redenção da nação começava a se desenrolar em um cenário de fé, onde a providência de Deus se intersectava com os destinos humanos. E, no silêncio da noite, a voz do eternamente fiel murmurava: "Porventura não tenho eu um plano para ti, que ainda não conheces?" E aconteceu que, nos dias que se seguiram à grande vitória, a fama de David cresceu em todo Israel. O jovem pastor tornou-se o herói da nação, e as vozes do povo louvavam seu nome, inflando seus corações com a exaltação. Porém, no íntimo, David sentia o peso da desigualdade que agora permeava seu ser. As bênçãos de Deus eram evidentes, mas os sentimentos de Saul se tornavam perigosamente obscuros. No palácio, o rei olhava pela janela, seu olhar fixo no horizonte, suas mãos trêmulas e seu coração, antes cheio de valentia, agora consumido pela ira. "O que é que esse filho de Jessé tem que eu não tenha?" murmurou,
enquanto uma sombra de paranoia se instalava em sua alma. O conselho de seus servos tornará-se um eco de medo, e Saul começou a comunicar seu desejo de eliminar a ameaça que via em David. Naquele tempo, David não entendia a profundidade do rancor que o rei nutria, e seu espírito, antes alegre pela vitória, agora se via atormentado por pensares sombrios. Ele buscava o conforto do Senhor, e em sua solidão, ele clamou: Ó Senhor, responde-me, pois a minha alma está cheia de perturbação e minha mente não encontra repouso. Salmo 13, 2. No mesmo instante, uma paz que excede todo entendimento envolveu seu coração, e a certeza de que Deus estava com ele renovou sua força. Entretanto, o clima no reino se tornava cada vez mais tenso. Saul começou a fazer planos cruéis, enviando David para batalhas mais perigosas, na expectativa de que ele encontrasse seu fim. Mas cada confronto apenas fortalecia a coragem e a destreza de David, que, por onde passava, deixava uma trilha de vitórias em nome do Senhor. Certa noite, enquanto a escuridão descia sobre a terra, David se reunia com seus leais. Entre eles estava Jonatas, filho de Saul e amigo fiel. Eu temo pelo que pode acontecer a você, amigo meu. O coração do meu pai está endemoninhado, disse Jonatas, com um olhar de preocupação. Mas não desanime, pois o Senhor é a tua luz e salvação. Aprofundando-se no temor que sentia, David respondeu: Sei que o Senhor tem um plano para mim, mas como suportarei a ira do rei? Serei apenas um alvo em seu jogo de poder. E enquanto eles falavam, uma voz ecoou na escuridão, e não era a voz de um homem, mas a presença divina que envolveu o lugar, trazendo um silêncio sagrado. E ao longe, uma voz trovejante, que os que estavam presentes reconheceram como a própria voz de Deus, ecoou no meio da noite: Não temas, David, pois eu te preservei. E através de ti, levantarei uma nação de adoradores e darei ao meu povo descanso. Aquelas palavras penetraram na alma de todos, e a esperança renasceu entre eles, mas uma nuvem sombria se aproximava do palácio. Saul, em sua busca insaciável por controle, não descansaria até ver David eliminado. Um toque de desespero se apoderou de Saul quando ele mandou convocar os homens mais valentes de seus soldados, planejando uma emboscada para capturar o jovem. Assim, o conflito se aproximava, e a linha entre a traição e a lealdade tornava-se cada vez mais tênue. Mas Deus não estava alheio a isso. Enquanto os planos de Saul se entrelaçavam com as artimanhas da traição, o Senhor revelava seu plano soberano, um mistério que, em breve, seria desvelado através de David, o homem segundo seu coração. E enquanto as chamas da inimizade cresciam, a sombra da redenção já se fazia presente. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os vossos pensamentos, os meus pensamentos. Isaías 55:8, reverberava na mente de David, cuja fé se mantinha firme. Ele sabia que o caminho a seguir seria repleto de desafios, mas, assim como a aurora que se segue à noite mais escura, a luz da promessa divina estava prestes a brilhar, e com ela, a revelação do propósito maior de Deus. E aconteceu que, em meio ao crescente terror que se abatia sobre o reino, a determinação de David se fortaleceu. Ele se levantou, decidido a buscar refúgio em Deus, que sempre fora seu amparo. Com sua harpa em mãos, ele retirou-se para um vale solitário onde muitas vezes o Senhor lhe falará. Escuta, ó Senhor, a minha voz quando clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Salmo 27:7. Ele disse, enquanto seu coração ansiava pela presença do Altíssimo. A noite estava silenciosa, e uma brisa suave acariciava o rosto de David, trazendo consigo a doce lembrança das promessas que Deus lhe fizera. Ele recordou-se de quando o profeta Samuel o uniu como rei, ungindo-o para uma missão que transcendia a simples realeza. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. Ele exclamou. Nesses momentos, a certeza do propósito divino era como uma chama que iluminava seu caminho, mesmo que os ventos da adversidade soprassem a seu redor. Enquanto David orava, um grave presságio se erguia no palácio de Saul. O rei, atormentado por um espírito maligno, vagava pelos corredores, sua mente atormentada e fervilhante de ideias sombrias. Ele convocou seus servos e disse: Trazei-me aqueles que me darão conselhos, pois não posso ficar assim. Preciso eliminar essa praga que aí está. Seus olhos, uma vez cheios de amor pelo jovem,
agora eram sulcados pela inveja e pela amarga determinação de destruir sua própria criatura. Os servos de Saul, percebendo a crescente loucura do rei, tentaram acalmá-lo, mas o brilho da malignidade já havia dominado o seu ser. Se eu não for capaz de derrotá-lo em combate, farei com que ele caia em desgraça, jurou Saul, enquanto tramava suas maldosas intenções. Porém, o Senhor não estava alheio aos planos de Saul. Deus já havia preparado um caminho de escape para David e seus leais. Ele introduziu um mensageiro que, como um anjo enviado, trouxe notícias do iminente plano do rei. David, tem cuidado, pois os soldados do rei se preparam para te emboscar, assegurou-lhe o homem. Retira-te, pois a ira de Saul não tem limites. Diante desse aviso, o espírito de David se encheu de temor, mas ainda assim, ele buscou o Senhor. Ó Deus, não me abandone agora. Em ti coloco minha esperança. Ele então decidiu partir para uma terra distante, onde pudesse encontrar segurança, mas não sem primeiro buscar a orientação divina. No caminho, enquanto se aproximava da cidade de Nob, David buscou o sacerdote Aimeleque. Com um manto de aflição, ele perguntou: Tens algum pão em casa? Estou faminto, e meus homens também. Aimeleque, percebendo a urgência e o desespero no olhar de David, atendeu rapidamente e ofereceu os pães sagrados, sabendo que a situação do jovem era gravíssima. Foi o Senhor quem te enviou a mim, questionou o sacerdote, sentindo a pressão da divina providência em sua alma. Se sim, então creia que ele proverá para ti em meio a esta calamidade. Com a comida que recebeu, David sentiu uma renovação de forças. Ele soube que, mesmo na desolação, Deus sempre se manifestava através da fidelidade de seus servos. Mas não longe dali, a sombra de Saul continuava a se aproximar, envolta em traição, enquanto os caminhos de David se entrelaçavam com a razão divina. E assim, enquanto ele fazia planos para escapar da fúria do rei, a dúvida assaltava seu coração. O que Deus faria a seguir? Quais seriam os desígnios da justiça celestial sobre os líderes de Israel? O futuro ainda era um mistério, mas uma coisa era certa: a mão do Senhor estava sobre ele, e a revelação de seu plano soberano estava prestes a germinar nas páginas da história. No entanto, sob a luz da lua que iluminava o caminho, uma nova mensagem começou a formar-se em seu espírito, ecoando através dos tempos: Eis que levantarei um pastor sobre o meu povo, um líder que não temerá os desafios. As promessas de Deus eram inabaláveis, e na insegurança da noite, David firmou seu coração na certeza de que a história ainda não havia terminado. E continuou a jornada de David, seus olhos fixos na estrada incerta diante dele. O céu já começava a clarar, e as primeiras luzes do amanhecer dançavam sobre as colinas. Contudo, a dúvida e a angústia ainda pairavam sobre seu coração. Como poderei continuar, ó Senhor, sem a tua direção? Ele murmurava, buscando conforto nas palavras que um dia o levaram à vitória. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ele sussurrou para si mesmo, como um lembrete de fé no meio da incerteza. Enquanto se afastava de Nob, a presença de Deus se fazia sentir, reforçando seu espírito. Afinal, ele sabia que tinha um propósito maior. Ao atravessar o deserto, David encontrou um grupo de homens aflitos e descontentes, aqueles que estavam oprimidos pela injustiça. Eles se juntaram a ele, atraídos pela coragem do ungido do Senhor. Ficai comigo, e eu vos darei abrigo e esperança, disse ele, olhando nos olhos de cada um deles. Como um verdadeiro líder, ele começou a transmitir-lhes a palavra de Deus, e muitos sentiram uma onda de renovação em seus corações. A liderança de David crescia entre eles, e juntos começaram a fazer planos. Porém, a sombra de Saul não se afastava. As notícias do crescente grupo de David chegaram rapidamente aos ouvidos do rei. E a fúria de Saul acendeu-se ainda mais. Trazei-me informações sobre este traidor. Cada dia que passa é um dia em que meu reino é ameaçado, ordenou o rei. Saul, desesperado, tomou as rédeas de seus guerreiros mais próximos e partiu atrás daqueles que ele via como dissidentes. Enquanto isso, em meio ao deserto, David se levantou em oração. Seu coração era uma construção de fervor ardente e profunda adoração. Ó Senhor, livra-me das mãos do inimigo que me persegue. Confiarei em ti, pois tu és a minha fortaleza, clamou. E a resposta do Senhor veio como um sussurro na brisa.
Naquela mesma noite, uma visão lhe foi dada. Ele viu um grande monte, e neste monte havia uma luz que brilhava como o sol, revelando um caminho através do vale da morte. Este é o caminho que deve seguir, disse uma voz. David sentiu que deveria ir até esse lugar, não apenas para salvar a si mesmo, mas para reunir as tribos de Israel, unificando aqueles que estavam perdidos. Após oferecer sua oração, David levantou-se e disse aos seus homens: sigam-me, pois encontramos aqui um propósito. Não temamos a perseguição, pois o Senhor nos guiará como um pastor que cuida de seu rebanho. Assim, deixaram o lugar, seguindo o chamado divino que queimava em seus corações. Contudo, a jornada não estava isenta de perigos. No horizonte, uma tempestade de nuvens escuras começava a se formar, refletindo a turbulência no coração de Saul. Reúnam os soldados, ordenou o rei, em uma mistura de pavor e determinação. Hoje é o dia em que daremos fim a essa insurgência. Enquanto isso, David e seus seguidores marchavam em direção ao monte iluminado, confiando que a luz do Senhor os guiaria em meio às trevas. E assim, a tensão aumentava, a batalha entre o ciúme e o propósito divino se tornava inevitável. Já à vista do monte, David parou para um instante de reflexão. Ele sabia que grandes menções estavam para ser reveladas àquelas tribos. Ali, as promessas de Deus estavam brotando, e a aliança divina se fortaleceria. Em breve, entenderemos o plano do Senhor, murmurou em voz alta, mas em seu coração, a ansiedade balançava. O que aconteceria quando seus homens encontrassem a fúria de Saul? No silêncio do deserto, enquanto o inabalável propósito de Deus pairava no ar, uma nova mensagem ecoou em seu espírito. E acontecerá que, nos dias de provação, levantarei um novo altar e restaurarei as esperanças do meu povo. David sabia que antes do amanhecer prevaleceria a luz, e uma nova era se aproximava, onde as promessas de Deus se cumpririam de forma surpreendente e gloriosa. Enquanto David e seus homens se aproximavam do monte iluminado, a atmosfera tornava-se cada vez mais densa. O vento uivava, trazendo consigo as nuvens pesadas que se formavam no céu, ecoando a inquietação que o coração de David sentia. Ele sabia que a batalha estava por vir, uma guerra que não envolvia apenas a força física, mas também a luta espiritual entre a luz e as trevas. Quando chegaram ao sopé do monte, David reuniu seu pequeno exército. Com fervor, ele disse: irmãos, o Senhor nos chamou para um propósito, e, mesmo diante das adversidades, devemos permanecer firmes. Não é apenas a nossa força que é necessária, mas também a nossa fé. Recordai esta palavra do Salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Os homens, com o coração reanimado, assentiram com a cabeça. Cada um deles sentia a presença de Deus ao seu redor, confortando-os em meio ao medo que tentava se insinuar em seus corações. Contudo, as notícias da aproximação de Saul e de suas tropas não tardaram a chegar. Um mensageiro afobado se aproximou, anunciando que o rei já estava à vista, preparado para a batalha. A notícia fez o grupo estremecer. Alguns homens começaram a murmurar, inquietos e receosos. Ele é o rei, somos apenas fugitivos. O que podemos fazer contra ele? Um deles exclamou, os olhos cheios de ansiedade. David, percebendo o desânimo se espalhando entre seu povo, ergueu a voz novamente, mais firme. Não temerei. O nosso Deus é a nossa fortaleza. Ele nos deu a promessa de que seremos mais que vencedores. Lembrai-vos do que fez por nós, ao nos livrar das mãos dos filisteus. E ele fará novamente. O Senhor é o nosso escudo e a nossa luz. Ele se voltou novamente para a montanha, o lugar da luz que havia visto em sua visão. Este é o nosso dia, irmãos. Vamos subir este monte juntos e clamar por sua ajuda. O Senhor nos inspirará e nos mostrará o caminho a seguir. Com isso, eles começaram a ascender o monte em um clamor coletivo. Cada passo era acompanhado de orações, súplicas e cânticos de louvor. A luz do monte, que antes parecia distante, agora brilhava intensamente à medida que se aproximavam. E a terra sob seus pés ressoava com os ecos de 1000 promessas divinas. No auge da montanha, David e seu grupo formaram um círculo. Ele ergueu suas mãos, e com a voz elevada, começou a interceder.
Ó Deus dos exércitos, que às vezes nos vemos perseguidos, mas nunca abandonados, faze de nós instrumentos de tua paz. Que nesta batalha, possamos ser guiados por teu Espírito. Que cada laço de medo e desânimo seja quebrado pela tua força. Enquanto ele orava, uma visão novamente se abriu diante dele. Nuvens douradas desceram, e uma voz ecoou por entre os vales profundos: Meu servo, esta é a hora da vitória. Confia em mim e eu levantarei uma bandeira contra os que te oprimem. O plano que tenho para ti é de prosperidade e esperança. Não temas, pois eu sou contigo. A certeza de que Deus estava no controle trouxe renovação aos corações dos homens ao seu redor. Eles começaram a exaltar o Senhor juntos, suas vozes se entrelaçavam em louvores e adoração. A luz do monte tornou-se uma força unificadora, uma manifestação da proteção divina que cercava o grupo. Mas enquanto a adoração se intensificava, o céu parecia se agitar mais, espessando as nuvens que se aproximavam com determinação. A batalha espiritual estava prestes a ocorrer, e o peso da história pairava sobre aqueles que se reuniram para clamar pela intervenção de Deus. David percebeu que o momento decisivo estava se aproximando. Ó Senhor, com o coração contrito, aguardamos a tua ação poderosa. O que temos não pode ser encontrado nesta terra. Mostre-nos tua salvação. E enquanto a tempestade ao longe rugia, um novo sopro de esperança ecoou: Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim, no epicentro da fé e da luta, a pergunta sacudiu o coração de David: o que mais se revelará do plano soberano de Deus nesta batalha? Como ele irá transformar o desespero em vitória, e a escuridão em luz? Enquanto as vozes de adoração subiam como incenso diante do Senhor, uma calma súbita invadiu os corações de David e seus homens. A luz que banhava o alto da montanha parecia pulsar, como um lembrete da presença divina que os acompanhava. Mas a tempestade no horizonte crescia em intensidade, e o som do trovão, como um chamado, ressoava pela terra. O Rei dos céus estava se preparando para intervir. Olhai, disse David com firmeza, apontando para a escuridão que se aproximava. Não deixeis que a visão desta tempestade vos atemorize. Pois não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Neste momento, a crença de que Deus, em sua infinita soberania, utilizaria aquela noite para demonstrar sua glória fez com que os ânimos se inflamassem. O céu, agora, não era apenas um manto de nuvens pesadas, mas um campo de batalha onde as forças espirituais se confrontavam. David, sentindo a urgência, voltou-se para seu exército. Preparai-vos, meus irmãos. Vamos nos colocar em oração, como irmãos que confiam na força sobrenatural do nosso Deus. A multidão se reuniu ao seu redor, e juntos começaram a orar fervorosamente. Cada homem levantava suas vozes, clamando por misericórdia e proteção, enquanto a tempestade rugia ao longe. A terra tremia com cada palavra pronunciada, e a presença do Senhor parecia se intensificar entre eles. De repente, uma luz resplandecente rompeu das nuvens, atravessando a escuridão como uma flecha divina. David, atônito, observou enquanto figuras angelicais emergiam da luz, armadas e preparadas para o combate. O Senhor enviou seus anjos para lutar ao nosso lado, exclamou ele, com um fervor renovado, como está escrito em Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. A coragem invadiu os homens, e a escuridão, que antes parecia ameaçadora, agora se tornava uma oportunidade para que o poder de Deus se manifestasse. Avancemos em fé. Ele irá à nossa frente, gritou David, e a multidão ecoou seu clamor. Enquanto se preparavam para o que estava por vir, um temor reverencial tomou conta deles. Muitos começaram a lembrar de como Deus tinha libertado os israelitas da mão de Faraó e como fez para que Josué e seu povo conquistassem a terra prometida. Assim como naquele dia, Muhammad estava com eles agora. No entanto, um silêncio pesado fez novamente com que os corações se apertassem. Era como se uma sombra cobrisse o céu, e David sentiu em seu íntimo que algo poderoso estava prestes a ocorrer. Foi então que uma voz ressoou em seu coração: espere. O Senhor está fazendo algo novo entre vocês.
Enquanto as forças do mal se reuniam nas bordas da escuridão, as palavras ecoaram na mente de David: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, e amor, e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Ele olhou para seus homens, agora repletos de determinação e coragem, e as promessas de Deus reergueram a esperança em cada um deles. Embora o confronto parecesse inevitável, a certeza na alma de David cresceu. Ele lembrou-se do que havia aprendido ao longo de sua jornada, que mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46:1. Eis que vem a vitória, bradou David. Então, qual é o plano soberano de Deus nesta noite? Que grandes coisas ele irá realizar diante de nossos olhos? O que está reservado para aqueles que confiam nele, mesmo em meio à tempestade? As perguntas pairavam no ar como um desafio, enquanto as ondas de batalha começavam a se aproximar. As nuvens espessas se moviam, e a batalha estava prestes a ser travada. David sabia que a vitória pertenceria ao Senhor, mas o que estava em jogo ainda era um mistério. E assim, aguardavam em expectativa, prontos para ver o que Deus revelaria em seu plano soberano. Enquanto o rugido da tempestade se intensificava, um silêncio tenso envolveu o campo, como se toda a criação estivesse aguardando a ação do Deus Altíssimo. A presença dos anjos, antes um sinal de esperança, agora vibrava com a expectativa de um confronto sobrenatural que pairava no ar. David ficou em pé diante de seus homens, seu coração pulsando com a certeza de que o Senhor estava prestes a revelar seu propósito. Levantai-vos, valentes guerreiros de Israel, exclamou David, suas palavras carregadas de fervor. O inimigo se aproxima como um rio, mas o Senhor levantará um estandarte contra ele. A lembrança de Isaías 59:19 ecoou em sua mente, trazendo-lhe coragem. Quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor levantará contra ele um estandarte. Os homens, agora com os rostos firmes e determinados, lembraram-se das promessas que Deus havia feito a seus antepassados, da mesma forma que prometeu a Abraão que sua descendência herdaria a terra. David se voltou para o céu, implorando em espírito: Ó Senhor dos exércitos, faze ouvir tua voz poderosa outra vez. Que tua mão se estenda para nos proteger e guiar nesta noite de grande temor. O vento uivava ao seu redor, e as nuvens pareciam se agitar em resposta ao clamor fervoroso dos que se reuniam em oração. De repente, uma brisa suave soprou pelo acampamento, e a luz e a escuridão começaram a se entrelaçar, como se a própria criação estivesse se preparando para o desafio que se avizinhava. Senhor, lembra-te da tua aliança com o nosso povo. Que não caiam em desespero aqueles que buscam a ti. Clamou David, sentindo a presença do Senhor se aproximar ainda mais. E como resposta ao seu apelo, um trovão estourou contra o céu, e a terra tremeu sob seus pés. Não era apenas um momento de temor, mas de profundo reconhecimento da soberania divina que reinava acima de tudo. Naquele instante, as figuras angelicais começaram a se mover com graça e determinação. Eram como chamas vivas, cada uma trazendo consigo um propósito. A batalha não é nossa, mas do Senhor, gritou um dos anjos, com uma voz que ecoou com autoridade. Ele já decretou a nossa vitória, confiai e por isso não temais. Os corações dos homens de David se acalmaram com as palavras gloriosas que vinham do céu. Que se levantem os que confiam em ti, Senhor. Por tua palavra, conquistaremos. Assim os homens começaram a marchar com fervor, seus pés pisando firmemente no chão, prontos para enfrentar o inimigo que os desafiava. Mas, antes que o encontro se concretizasse, uma nuvem mais escura surgiu no horizonte, como um símbolo do mal que se aproximava. Entre os pesadelos da noite e a luz da verdade, um dilema se apresentou diante de David e seu exército: qual caminho seguir diante de uma aliança que questionava o futuro? Que momento crucial seria esse para a história de Israel? E na história do plano eterno de Deus, o céu ressoou com um aviso: escutai, povo de Deus. Em momentos de incerteza, lembrai-vos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. David fechou os olhos, buscando discernimento nas palavras divinas que ecoavam em seu coração, enquanto as incertezas e os desafios se acumulavam à sua volta. A pressa do tempo se tornava palpável. O que o Senhor tem preparado para esta noite? Como manifestará o seu poder entre nós?
Pensou David, sem saber que em breve, uma revelação divina se desdobraria na frente de seus olhos e de todo o Israel. Assim, a expectativa e o clamor se elevaram, como verdadeiros incenso ao céu, aguardando a manifestação do plano soberano de Deus, que estava prestes a se revelar em um ato de pura glória. Enquanto as sombras da noite se espessavam e a tempestade se intensificava, um novo silêncio, mais profundo que o anterior, precedia o que estava por vir. David, em meio ao seu povo, tornou-se um farol de esperança. O desejo de encontrar a presença de Deus pulsava em seus seios como uma chama inextinguível. Ele ergueu o olhar, buscando a luz nas trevas que o cercavam, enquanto cada soldado ao seu lado se preparava para a luta que se aproximava. Ó Senhor, quiçá tu possas nos lembrar do teu servo Moisés, orou David, lembrando-se do Êxodo, quando Deus separou as águas do Mar Vermelho. Seja a tua mão firme sobre nós. Mostra o teu poder, assim como fizeste no passado. Ele estava ciente de que a batalha que se aproximava exigia mais do que armas e força. Requeria fé e uma conexão profunda com o Deus que havia prometido estar ao lado da sua nação. A escuridão se aproximava, e uma voz poderosa ressoou acima do uivar do vento: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. A confiança de David aumentou ao ouvir aquelas palavras. Senhor, não nos abandones. Ele suplicou, sua alma ardendo com um desejo de ver a intervenção divina. Enquanto a noite prosseguia, um brilho sobrenatural começou a apanhar o céu. Um círculo de luz emergiu da escuridão, acompanhando os cânticos ardentes de louvor de David e de seus homens. Era como se a própria terra estivesse se preparando para reverenciar o seu Criador. O temor foi substituído por um espírito de adoração, e os soldados levantaram suas vozes, clamando ao Senhor, proclamando as maravilhas que ele tinha realizado. Um súbito silêncio invadiu o acampamento quando uma profecia foi revelada a David, como se o próprio Deus estivesse sussurrando em seu coração. Hoje, ao amanhecer, eu serei a sua luz. Quando o sol raiar, o Senhor revelará o seu poder sobre os seus inimigos. Os homens de Israel começaram a sentir o peso da presença de Deus como nunca antes. A expectativa na atmosfera aumentava, e os olhares ansiosos se voltavam para David, aguardando suas instruções. Em resposta, ele disse: Preparai-vos. Vamos juntos em frente, pois a vitória do Senhor é iminente. Quando a primeira luz da aurora começou a despontar no horizonte, como se o céu estivesse se rompendo em glórias, uma estrondosa explosão de som filou o ar. O exército inimigo, que até então avançava com confiança, paralisou-se, assombrado pela manifestação do poder divino que emergia daquela luz celestial. As colinas ecoavam com um estrondo de trovão e, de repente, o campo de batalha foi invadido por uma presença que fez o chão tremer. Então, repentinamente, um grito poderoso soou entre os guerreiros de David: O Senhor seja nossa luz e salvação, a quem temeremos? Salmos 27, 1. A coragem tomou conta de cada coração, e a confiança foi restaurada. Eles se prepararam para o enfrentamento, armados com a certeza de que tinham um Deus por trás de cada passo que davam. Enquanto a batalha se iniciava, um espírito de fervor e determinação se espalhou entre os guerreiros de Israel. A presença celestial sobre eles se fez mais evidente, e cada golpe desferido pelas mãos de David e seus homens parecia ser guiado pelo próprio Senhor. No auge do conflito, quando a derrota parecia uma sombra ameaçadora sobre Israel, uma nova onda de luz irrompeu da nuvem que envolvia o campo de batalha. Era como se a mão de Deus estivesse diretamente intervindo. E em meio a tudo isso, uma voz familiar ressoou, capaz de trazer esperança e fé a todos que a ouviam: a vitória pertence ao Senhor. As palavras retumbaram, trazendo a cada homem, mulher e criança a certeza de que Deus estava agindo, mesmo nas horas mais sombrias. Mas, assim como a luta parecia encontrar um clímax, uma nova revelação pairou sobre o coração de David. Ele sabia que a batalha não terminaria ali e que havia um plano mais profundo em ação. Uma profecia não cumprida ainda o chamava. Quem sou eu, Senhor, e qual é a minha casa, para que me trouxesses até aqui? 2. Samuel 7:18. O tempo se acelerava, e a presença de Deus mostrava que a verdadeira batalha estava apenas começando.
O que o Senhor tinha reservado para além daquela noite ainda era um mistério, mas a certeza de que a sua promessa se cumpriria ressonava como um eco divino, clamando por um avanço em fé, pronto para desvelar mais uma face do plano soberano de Deus. Enquanto a luz da nova alvorada banhava a terra, a batalha continuava a se desenrolar sob a guia do Senhor. David, rodeado por seus guerreiros, sentia a presença de Deus palpitar em seu coração. A descoberta da força divina que habitava nele trazia uma confiança inabalável. Ele olhou ao redor e viu homens e mulheres cujos olhos brilhavam com a esperança restaurada. Que cada espada seja levantada em louvor ao nosso Deus! Clamou David, sua voz reverberando através do campo. Aqueles que há um momento atrás se sentiam perdidos agora estavam unidos numa única voz, proclamando a força do Senhor. O Senhor é quem luta por nós. Coragem! Não temais! No campo de batalha, os sons das espadas e os gritos de bravura se misturavam com os ecos do céu. O ambiente estava impregnado de um espírito de batalha, mas também de uma expectativa do poder que estava prestes a se manifestar. Quando o sol finalmente se ergueu completamente, uma luz surpreendente rompeu da nuvem, ofuscando até mesmo as armas brilhantes dos filhos de Saul. No céu, uma visão magnífica se revelou a David, como se o próprio Deus estivesse estendendo sua mão sobre a nação. Ele caiu em um momento de reverência, sentindo a criação vibrar com a resposta da oração. Aleluia! Exclamou David. A vitória é do Senhor. A batalha parecia agora estar em uma nova fase. Os homens de Saul começaram a hesitar, a incerteza permeava suas fileiras. Haviam vindo prontos para a guerra, mas a força que enfrentavam era distinta, quase palpável. As palavras mágicas ecoando, a vitória pertence ao Senhor. Trouxeram uma coragem sobrenatural aos guerreiros de David. Avançai em direção ao fogo. O Senhor está conosco. Os homens, agora repletos de esperança, marcharam em direção ao inimigo com vozes unidas, clamando pelo nome poderoso de Deus. Nas ações de cada guerreiro, uma confirmação do chamado divino se desenrolava, uma demonstração do que significava ser guiado pelo Altíssimo. No entanto, à medida que a batalha progredia, uma sombra se aproximava do campo de David. O rei Saul, em um acesso de fúria e desespero, separou-se de suas tropas e lançou-se em direção a David, com uma determinação cega de eliminar aquilo que via como uma ameaça à sua realeza. A busca pelo extermínio do jovem ungido tornará-se uma urgência visceral no coração do rei. David! Gritou Saul, sua voz cortando o ar como uma faca. Hoje, acabarei contigo e com a sua maldição. Mas a palavra do Senhor ainda ecoava em alta definição, piscando nas mentes e corações daqueles que estavam dispostos a acreditar. Ao avistar Saul se aproximando, David fez uma pausa, preparado não apenas para a batalha física, mas para uma batalha espiritual ainda mais poderosa. Ele girou bem sua funda, sentindo a presença de Deus inundá-lo com direção. Rei Saul, disse David com firmeza, suas palavras saindo de sua boca não como um eco de rebeldia, mas como um reflexo de seu amor e respeito. O que buscais em mim, se não sou seu inimigo? Eu não vim à sua presença com intenção de traição, mas sou apenas um servo do Senhor. Ele me ungiu para um propósito. O olhar de Saul, de fúria, começou a vacilar. A confusão tomou conta de seu espírito atormentado. Ele se via cara a cara com o homem que, em seus próprios olhos, se tornará o símbolo de tudo que ele temia e desprezava. Mas a tensão no ar estava palpavelmente carregada, toda a criação parecia parar, aguardando a reação do rei. Nestes momentos, uma profunda revelação começou a se desvelar para David. Não era apenas uma batalha por poder. O que estava em jogo era o coração de uma nação, e uma rota que havia de se alinhar com o plano soberano de Deus. Afinal, será que Deus poderia ainda atuar no meio da luta, transformando corações endurecidos? Será que uma nova aliança estava para se formar, mesmo em meio à traição e inimizade? Com um anseio ardente em seu espírito, David olhou profundo nos olhos do rei. Saul, lembre-se das promessas que o Senhor deu a você. Não tenha vergonha de se voltar para o Altíssimo. Não sou o seu inimigo, sou simplesmente o escolhido do Senhor, assim como você o fora. As palavras de David pareciam navegar através do tumulto que havia consumido Saul,
bailando entre tristeza, raiva e confusão. Enquanto olhava para aquele que havia sido seu servo fiel, alguma luz se acendeu no coração do rei. Ele hesitou, e por um breve momento, a fúria foi substituída por um lampejo de dúvida. Você ainda confia no Senhor, mesmo agora? Questionou Saul, sua voz trêmula revelando a fissura em sua armadura. De repente, a batalha exterior pareceu pequena diante do verdadeiro embate que estava ocorrendo dentro dele. A resposta de Davi ecoou como uma promessa: Saul, a graça do Senhor ainda está disponível. Sua misericórdia é para todos nós. E assim, enquanto os exércitos se preparavam para o clímax do confronto, um novo plano soberano de Deus se desenrolava. Não mais uma batalha de espadas, mas uma busca de restauração começava a florescer, deixando uma pergunta reverberando por toda a criação: conseguirá Saul se reconciliar com Deus, mesmo no auge de seu desespero? E o que mais o Senhor estaria prestes a revelar em sua obra redentora?